Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Amém. Nós vamos ler só esse versículo. Todos encontraram? A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Na linguagem de hoje diz assim: orem sempre. Na NVI diz: orem continuamente. Na NVT, nunca deixe de orar. Orem sempre, nunca deixe de orar. Fui abordada hoje de manhã na oração pelo pastor, e na devocional que a gente faz lá no escritório, nós fizemos lá em Isaías 53, eu disse: opa, é essa palavra. Aí depois dos afazeres eu fui lá no cantinho, e orando, e pesquisando, relendo o texto de novo. Aí foi para outro caminho. E eu recebi essa mensagem no celular: a oração é a chave da vitória. Essa frase de um tempo para cá, a gente tem recebido muito. A oração é a chave da vitória. Se o Zé Alves me der a chave do carro e eu passar para as mãos do pastor, a chave do carro do Zé Alves não vai abrir a porta do carro do pastor. Não é? Porque cada carro tem a sua chave. Não é? Cada carro tem a sua chave. Cada porta tem a sua chave. E a chave que abre a porta da vitória é a oração. Feche os seus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu convido o Senhor, convido a Trindade para estar conosco nesta noite. Pai, que o Senhor possa fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem nos orientado, tem nos encaminhado, Senhor, para estarmos falando sobre oração nesta noite, Pai. E aqui estamos, Senhor, para a glória e honra do Seu nome, e que a Tua palavra possa estar indo de encontro a cada coração, ó Deus. Pai, eu sei, Deus, que 100% nós não vamos atingir, mas se um receber a Tua palavra, se um for transformado nessa noite, festa nos céus, ó Deus, e o Teu nome é glorificado, ó Deus. Por isso, ó Pai, faça o Teu querer nesta noite, em nome de Jesus. Orai sem cessar. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses. Quando eu me converti, tinha um irmão na igreja, eu me converti na igreja de Deus, e ele dizia assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, ele gostava de sempre, toda vez que ele estava na frente ou pregando, ele sempre falava isso para a igreja. Sábado passado, a pessoa que trouxe a palavra aqui para os jovens disse assim: se toda vez que o pastor pegar a palavra e incentivar a igreja, ler a Bíblia e orar, não precisa mais pregar. A obra vai ser feita. Porque quando você ora e lê a palavra, né, há uma mudança na nossa vida. E a outra frase que a gente tem recebido é essa aí: a oração é a chave da vitória. E é ruim quando a gente perde uma chave, não é? Nós perdemos a chave do carro, da casa, e ficou anos. Sorte que a gente tinha outras em casa, né? Então é ruim quando você perde. Quando você procura abrir algo que você não consegue abrir. É ruim quando você não tem essa liberdade de estar na presença do Senhor. Porque quando você ora, você cria uma intimidade com Deus.
Quando você ora, você conhece a Deus e Deus te conhece. Quando você lê a Bíblia, Deus te conhece. E você vai aprendendo, e você vai tendo intimidade com o Senhor. Porque a oração, irmãos, ela cria uma intimidade com Deus. Não é? Quando você ora, você vai criando essa intimidade. Então, se você ora pouco, a sua intimidade com o Pai é pouca. Então, nós precisamos usar essa chave. Ontem nós penduramos um porta-chaves, né? Ontem a gente colocou lá em casa, porque a chave ficava, todo mundo chega e joga em cima da mesa. Aí está lá o lugarzinho dela. E a chave da oração, a sua chave, está nesse porta-chave? Você vai só usar quando você for sair, você pega a chave do porta-chave, abre a porta, sai, volta, coloca lá. O que Paulo fala? Orai sem cessar. Ele não fala orai quando você precisar. Ele não fala orai quando as coisas estiver ruim. Quando as coisas estiver sem condições. Quando você não olhar e não ver mais a solução. Não é neste momento que você tem que orar. A instrução de Paulo é orai, nunca deixem de orar. Usem a chave. Abra a porta dos céus. Abra a porta da vitória. A oração é o veículo que nos leva a Deus. A oração é comparada ao oxigênio do cristão. Se você para de respirar, você morre. Se você parar de orar, você morre. Você acredita que você morre? Se você não ora, você vai perdendo as suas forças. Você vai se distanciando da fonte da vida, que é Deus. Então, quanto mais você ora, mais perto da fonte, mais água dessa fonte, mais comida você tem. Quanto você menos ora, você vai ficando doente. Você vai se distanciando de Deus. E a palavra de Deus diz que se você não estiver ligado na videira, você morre. Né? Você morre. E como é que você vai estar ligado nessa videira? Orando, buscando ao Senhor. No Salmos 141, verso 2, Davi, ele diz assim: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Incenso é aquele perfume, né? Então, as nossas orações, ela tem que ser perfumada. Ela é considerada um incenso que chega nas narinas do Senhor. É assim que nós devemos viver, irmãos. A gente vê muito, hoje, tem vivido, pedido de oração, a gente coloca a mãozinha, eu entendo que está orando, né? Ou então assim, a gente fala assim, estou em oração. Você está prometendo para a pessoa que está pedindo oração que você está orando por ela. Que você está intercedendo por ela. Então, para mim não correr o risco, eu tomei um hábito. Quando eu leio ali o pedido de oração, eu já oro. E falo assim, Espírito Santo, não deixa eu esquecer desse compromisso, não. Porque às vezes, irmão, a gente tem é automático, né? Você lê a mensagem, você já coloca a mãozinha, ou você já coloca, já tem um desenho lá que tem em oração. Está tudo prático hoje. Está tudo, né? Tudo prático. Mas será se você tem orado? Será que você tem realmente tirado tempo? Não é gastar tempo, é ganhar tempo em oração? Será se nós temos vivido uma vida de oração? Será se a minha oração tem subido como incenso suave diante do Senhor? Porque tem instruções para orar. Se eu tiver de bico com Zé Alves,
a minha oração não vai passar do teto, não é verdade? Então eu tenho que estar em comunhão com meu irmão para mim poder orar. Não é só eu achar que vou orar, não. Eu tenho que estar em comunhão com meu esposo, que é mais próximo, com meu irmão. E como é que está a sua vida de oração, nesse caos que nós estamos vivendo? Você é aquela pessoa que fala assim, ora por mim ou ora comigo? É diferente, não é? Zé Alves, ora por mim. Eu vou confiar que o Zé Alves vai orar e pronto. Eu vou cruzar os braços e vou esperar que ele ore. Mas quando eu falo, ore comigo por essa causa, eu vou orar. E ele vai me ajudar em oração. Oração, irmãos, é o canal que Deus nos deixou para comunicação com Ele. O poder do Senhor se manifesta através da oração. A fé é que move o coração de Deus, mas através da oração é que Ele realize as obras nas nossas vidas. É através da oração. O Senhor sabe de todas as coisas. Lá no Salmo 139, verso 4 diz, ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Deus sabe. Então, por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que orar, então? Se Deus já sabe o que eu vou pedir. Por que, então, eu tenho que orar? Oração, ela te quebranta diante do Senhor. Você está dizendo para o Senhor, eu dependo de você, eu dependo do Senhor, eu preciso sentir, nada sou, eu não posso fazer nada. Então, toda vez que você ora, quando a gente se dobra diante do Senhor em oração, você está se humilhando, você está falando para Deus que você não é nada e que você precisa dEle. Porque Deus, Ele sabe o que você precisa, mas Ele precisa ouvir da sua boca. Ele precisa ouvir da sua boca. O pai, ele sabe o que o filho precisa, mas às vezes a gente espera o filho pedir. Não esperamos? Às vezes a gente espera o filho chegar, pai, eu preciso disso, pai, eu estou precisando daquilo. Você às vezes já sabia, mas você espera o seu filho mostrar que ele precisa de você. Diante de Deus, a gente não pode ter o nariz empinado. Nós temos que estar sempre submisso ao nosso Deus. Porém, Ele se utiliza de mecanismo para nos abençoar. E a oração, irmãos, é uma delas. A oração é o mecanismo que Deus usa para te dar a vitória. Às vezes a gente vem para a igreja, às vezes a gente participa, cultua o Senhor nesse culto da vitória, mas muitas pessoas estão confiadas na vida de oração dos pastores que aqui estão, dos pastores que pagam preço, que jejuam por esse culto. Muitas vezes a gente fica dependendo dessas pessoas. E você? Você vai ficar sendo carregado pelos outros? E quando Jesus voltar? O que você vai apresentar para o Senhor? Vai chegar de mãos vazias? Nenhum fruto de oração? Nenhum momento você pôde estar com o Pai? A Bíblia diz que Maria, ela teve o melhor, e isso não seria tirado dela. Aquietar nos pés do Senhor, ouvir o Senhor, falar com o Senhor, isso ninguém tirou e nem vai tirar de Maria. E você? Como é que você tem vivido? Como é que você tem estado com o Senhor? Igual Marta? Agitada? Para cima e para baixo, faz uma coisa, faz outra. Nós precisamos, irmãos, ter nosso momento, a nossa intimidade com o nosso Deus. A gente precisa, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. A gente precisa
está orando por nós mesmos, pela nossa vida, intercedendo pelos nossos irmãos. Ana foi uma mulher de oração. Todo mundo conhece a história de Ana. Ana não podia ter filhos. E Ana orava. Eu não creio que Ana chegou naquele dia e dobrou o joelho e orou. Eu creio que Ana vinha orando. Até porque a Bíblia diz que a outra, né, ficava perturbando Ana, porque ela tinha muitos filhos. Alguns dizem que ela tinha 10 filhos, porque quando o seu esposo fala assim, eu não sou melhor do que 10 filhos, né? Então há uma conversa aí que Penina tinha 10 filhos, mas isso também não vem ao caso. Então Ana, irmãos, era uma mulher de oração. E naquele dia que ela se dobrou, e ela nem abriu seus lábios para orar, ela recebeu a vitória. Ela foi abençoada. E ela chega depois para o profeta e diz, orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que ele fizera. Ela orou por Samuel, e Deus abençoou. Romanos 12:2 diz, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Colossenses 4:2, dedique-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Dedicar a vida de oração. Nós precisamos estar em oração. Precisamos orar mais, conversar mais com Deus, ter mais prazer em estar diante do Senhor. Maria, mãe de Jesus. Será que Maria foi escolhida porque Deus olhou e falou assim, não, aquela menina é linda? Foi? Será se foi? Não, porque ela era uma mulher de oração. Era uma mulher que estava nos pés do Senhor. Então Deus olha para Maria e escolhe Maria para ser mãe do seu filho. O livro de Atos cita que Maria, ela é uma das mulheres que se reunia em oração com os apóstolos e os demais crentes de Jerusalém. Atos 1:14 diz assim, eles, né, os discípulos, os apóstolos, sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os seus irmãos. Maria estava na reunião de oração. Maria estava orando, por isso ela foi agraciada. Por isso ela foi escolhida, porque ela estava em oração. Abraão, ele tinha uma intimidade tanto com Deus, que ele foi chamado de amigo de Deus. Olha a intimidade, irmãos. Quem tem amigos aqui? A gente pode contar nos dedos, né? Poucas pessoas têm amigos. E poucas dessas pessoas têm poucos amigos, não é? Deus chamou Abraão de amigo. O próprio Deus fala também que Abraão era uma pessoa que intercedia pelos outros. Ele orava por si e orava pelos outros. Davi, ele foi o maior rei de Israel. Ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E sua vida foi marcada pela prática da oração. Os Salmos 17, 86 e outros salmos são salmos de oração. E quando a leitura que a gente está fazendo da Bíblia, cronológica, eu nunca tinha lido a Bíblia dessa maneira, e eu estou amando. Porque você lê Crônicas, você lê Samuel, você lê Reis, aí ele te leva lá para Salmos. E quando você vê lá em Crônicas, ou Samuel, quando Davi está lutando, aí você vê a oração de Davi, referente àquela luta que ele teve ali. Gente, é tremendo. Se vocês não estão lendo a Bíblia, leia. Vocês vão amar a Bíblia. Então, a gente vê Davi sempre orando. Davi era um homem que tinha uma facilidade de reconhecer o seu pecado. Davi era um homem que tinha facilidade de pedir perdão.
Davi tinha uma facilidade de estar na presença de Deus. Nós estamos aí com um relógio de oração. Seu nome está lá? Nem responde. Olha lá e depois coloca. Igreja, é hora de orar. É hora de orar. Israel está em guerra. É hora da igreja dobrar o joelho, buscar a face de Deus, se consertar diante do Senhor. Porque quando você ora, você olha para dentro de si, você percebe os seus pecados, você percebe as suas necessidades, e você vê o tamanho que Deus é. Daniel, profeta, foi um homem de oração. Daniel, a Bíblia diz que ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Ele se dobrava diante do Senhor em oração. Em Daniel, não vou lembrar o capítulo, mas tem um período que Daniel está orando, já tem 21 dias de oração. Se Daniel tivesse parado no 5º dia, no 10º dia, ele tinha recebido a vitória? Não, não tinha. A Bíblia diz, irmãos, que quando Daniel orou, no momento que ele dobrou os seus joelhos e orou, Deus respondeu. Deus mandou o anjo entregar a vitória de Daniel. Só que Satanás estava ouvindo a oração e mandou um anjo também. E essa guerra ali, durou 21 dias. E Daniel orando. Se Daniel se ele não, mesmo sem conhecer Paulo, não tivesse obedecido, orar sem cessar, orar sem parar, constantemente, ele tinha perdido a sua vitória. Conheço pessoas que orou 20, 30 anos para Deus converter o coração do esposo. Nós temos aqui, o pastor, ele orou 15 anos? 15 anos. 15 anos, o pastor Evans orou pela salvação da sua esposa. Se ele tivesse desistido no 5º ano, ele estaria todo sorridente aqui, com a esposa para cima e para baixo, alegre, e a mulher está uma bênção, está trabalhando na casa de Deus. Irmão, perseverai na oração, buscai, porque quando a gente ora, Satanás, ele age, ele vai tentar desviar a sua atenção, a sua bênção. Aí você acha que está tarde demais? Para de orar, para de buscar a presença de Deus. Daniel, ele foi levado preso, mas mesmo longe, mesmo sendo escravo, ele não deixou o hábito de orar. Ele não começou a orar lá porque estava preso, porque foi levado, cativo. Não, ele continuou com a sua vida de oração. E continuou, mesmo lá, num ambiente hostil, longe da sua pátria, longe dos seus familiares, ele continuou em oração. E Paulo, maior missionário da igreja, o apóstolo dos gentios, ele teve uma vida de oração. Depois que Paulo se converte, ele se dedica à obra de Deus. E ele sempre está falando, está orando. Então ele exorta os crentes acerca da importância da oração. É o que nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Paulo, ele não seria um grande missionário, um grande homem, um exemplo, se ele não tivesse uma vida de oração. E outros irmãos, se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai encontrar outros homens e mulheres de oração. A igreja primitiva era uma igreja que sempre estava orando,
Lembra de Pedro? A igreja estava orando e Deus libertou Pedro da prisão. Então, irmãos, é vida, são exemplos de oração. E se a palavra do Senhor chegou até nós hoje, é porque homens e mulheres pagaram preço, viveram, tiveram uma vida de oração. E hoje nós precisamos ser homens e mulheres que oram. Nós precisamos despertar, trazer isso de volta para o meio do povo de Deus. A igreja precisa orar, irmãos. Você precisa orar. Você precisa ser forte para ajudar outras pessoas. Nós precisamos orar. Uma cliente do Zé Alves hoje, uma moça bonita, bem-sucedida, está em depressão. Está lutando contra a depressão, irmãos. Sabe aquela pessoa quando chega no ambiente, aquele sorriso lindo, assim, que contagia todo mundo? A pessoa está com depressão. O diabo tem ceifado vidas, tem estragado vidas. Muitas jovens, crianças estão sofrendo com depressão. E se a igreja